Olá, você que me assiste nesta manhã de quinta-feira, o meu bom dia muito especial a você e a toda a sua família. Está começando a partir de agora o seu, o meu, o nosso programa Onde Estás, trazendo as notícias do céu, de cura, de libertação e de salvação, a verdadeira visitação de Deus com o seu poder aí no seu lar, onde você está. Eu preciso que você ore comigo nesse momento para pedir a bênção de Deus sobre a sua vida e a minha vida nesta manhã de quinta-feira abençoada. Ore comigo, por favor. Querido Senhor, estamos aqui na Tua presença nesta manhã, Senhor, para louvar o Teu nome e para continuar viajando pelas páginas das Sagradas Escrituras. Eu peço, Espírito Santo, que Tu esteja dando continuidade a esse estudo bíblico e falando profundamente aos corações, que o que está sendo falado aqui da Tua parte, as pessoas possam compreender e possa ser alimento espiritual para a alma de todos aqueles que me assistem todas as manhãs. Toma a direção desta programação, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Vamos nós nesta viagem que estamos fazendo das páginas da Bíblia Sagrada. É importante que você assista sequencialmente o que estamos falando sobre a Palavra de Deus, porque é como que se você estivesse tendo um curso bíblico aí na sua residência, conhecendo a história da redenção, desde a queda do homem até a restauração de todas as coisas, quando haveremos de chegar lá em algum momento do nosso estudo bíblico. Eu gostaria que nós, esta manhã, meditássemos um pouco sobre um texto sagrado, mas antes disso, receba esta mensagem e medite na letra deste clipe abençoado que nós colocaremos neste momento, uma mensagem através do louvor ao seu coração. Antes de dizer que não tem jeito, antes de querer voltar atrás, eu corro pra Ti, Senhor, pros braços do meu Pai. Antes de ceder ao desespero, antes de me entregar ao medo, eu corro pra Ti, o meu esconderijo, onde os sonhos nunca morrem e as muralhas viram pó. Eu corro pra Ti, o meu melhor amigo, o Deus Emanuel, que jamais me deixou só. Eu corro pros Teus braços sem temer o que me acontecerá. Eu fecho os meus olhos e me lanço por inteiro. Eu vou com meu passado, meu presente, meu futuro, meus temores, minha fé, meus conflitos, meus defeitos, meus direitos. Eu vou com meu pecado, minha dívida e o fardo carregado até aqui. Eu corro pros Teus braços e entrego tudo a Ti. Eu corro pra Ti, Jesus. Eu corro pra Ti, Jesus. Eu me rendo a Ti, Senhor.
Mas hoje eu gostaria que você lesse comigo o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5 e no verso 12, para conhecermos mais uma consequência de Eva ter se deixado enganar pelo diabo. Ouça o que está escrito em Romanos 5, 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Veja o que diz a palavra do Senhor. Por um homem entrou o pecado no mundo. Que homem foi esse? Justamente Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Através do homem no Jardim do Éden, o pecado entrou no mundo. E o texto diz que pelo pecado também entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Ou seja, o pecado de Adão conseguiu atingir a mim e a você. E as consequências desse pecado também nos atinge. Agora, ouça isto. Existe um processo que todos nós devemos passar. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Este seria o processo natural da vida do homem. Mas eu gostaria de dizer a você esta verdade bíblica. Este processo pelo qual nós passamos hoje não foi um projeto original de Deus para mim e para você. Deus não projetou que nós viéssemos nascer, crescer, envelhecer e morrer. A morte foi uma consequência do pecado, da desobediência. Todas as vezes que você olhar uma pessoa morta, saiba que esta não é a vontade de Deus para o homem. Isto é uma consequência do pecado. Agora, ouça isto. Ouça o que a palavra de Deus diz, o próprio Deus falando lá no livro de Gênesis, para que você entenda. Capítulo 3 e o versículo 24 diz assim, Deus está falando. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden. Então eu entendo por esse texto que havia a árvore da vida no jardim do Éden. E que o homem, em algum momento, ele teria acesso a esta árvore. E se alimentando desta árvore, o homem não conheceria a morte. Veja o que diz o texto. Disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Assim, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então, se o homem ele tivesse tido acesso à árvore da vida, ele não iria conhecer a morte. Antes que o homem alcançasse, depois de ter pecado, Deus o tirou do jardim do Éden. Eu penso que se o homem não tivesse se deixado iludir pelo diabo, em algum momento Deus o daria para que ele se alimentasse desta árvore e então pudesse viver eternamente sem pecar. Eu vejo aqui o projeto original de Deus
para com o homem. Mas, infelizmente, o próprio homem permitiu a morte fazer parte da nossa história, né? Mas a morte é o fim? Com a morte tudo se acaba, como muitas pessoas pensam? A morte, ela não é o fim. A Bíblia diz que todos aqueles que morrem um dia hão de ressuscitar. Veja o que Paulo diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24 e o versículo 15, quando ele está falando sobre este assunto. Tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos mortos. Quando você olhar uma pessoa morta, lembre-se que um dia esta pessoa vai ressuscitar. Quando chegar o seu momento de passar desta vida, lembre-se, ali não é o fim. Um dia você irá ressuscitar. E o apóstolo Paulo diz assim, de que há de haver ressurreição, tanto dos justos como dos injustos. Todas as pessoas que conhecerão a morte, haverão de ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Paulo ainda, ensinando sobre este assunto, em Coríntios, capítulo 15, ele nos diz que a morte, ela já foi vencida. Quando ele diz assim, no capítulo 15, verso 54. Ele diz que quando nós morremos, nós somos transportados. Ele diz assim, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, ou seja, o nosso corpo físico se revestir de um corpo espiritual incorruptível, e que isto que é mortal se revestir da imortalidade, um corpo que não mais morrerá, né? Então, ele diz, tragada foi a morte na vitória, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ele pergunta. Porque a morte já foi vencida. No versículo 57 ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória está em Jesus Cristo. Foi Ele quem morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou para desfazer o império da morte. Ainda que tenhamos que passar por ela, precisamos estar preparados para fazermos parte da ressurreição dos justos e as consequências eternas do pecado não venham nos alcançar. Pense nesta verdade bíblica e busque em Jesus a ressurreição dos justos e a vitória sobre a morte. Não se esqueça, a morte não foi feita para você e nem para mim. Ela é uma consequência do pecado. Jesus venceu-a na cruz para nos garantir a esperança de ressurreição para viver eternamente com Ele. Porque Ele disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Que esta seja uma realidade em sua vida e na sua família. Em nome de Jesus. Ore comigo, por favor, a este respeito. Querido Deus, Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Senhor, para trazer iluminação aos corações sobre a verdade das consequências do pecado. Meu Deus, não permita que o império da morte esteja reinando sobre esta cidade, tragando vidas para que aguardem a ressurreição dos injustos, que levarão estes que participarem da ressurreição dos injustos à condenação eterna. Mas faça com que as pessoas encontrem em Ti, se entreguem a Ti, para que possam encontrar a vitória sobre a morte,
aquela que tu conquistou na cruz do Calvário e no último dia ressuscitarmos para a vida eterna. Em nome de Jesus, é isto que eu te peço nesta manhã e te agradeço. Amém. Convido você mais uma vez, participe desse estudo bíblico. Estamos estudando a Bíblia, estamos analisando a história da redenção, desde a queda até a restauração de todas as coisas. Então eu peço a você que perdeu os programas anteriores, acesse o site da TV Mucambo e clique na foto do programa onde estás e assista os programas anteriores. É um estudo sequencial para que você possa então compreender a mensagem ou esta viagem da história da redenção que nós estamos fazendo. Deus abençoe a sua vida. Espero você amanhã às 11h45. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa ser multiplicada em seu coração e toda a sua família. Até amanhã, em nome de Jesus.